entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é o nosso 19º Semanário Mafim. Fina, na segunda-feira, quase matou o pai dela do coração 2 vezes, né? A primeira porque ela contou a ele que ela e a pareja dela foram fotografadas juntas. Na cabeça do Isidro deve ter passado assim: pelo amor de Deus, eu não falei pra essa garota ser invisível. Seria engraçado o Isidro virar pra Fina e falar: minha filha, que parte do ser invisível você não entendeu? Mas pensando um pouco mais racionalmente, não seria tão engraçado porque a Fina não precisaria de um eu te avisei, né? Ela precisaria do acolhimento que ela recebeu dele. E eu achei muito bonitinho da parte do Isidro ele pensar em conjunto o que é que eles fariam a partir daquele momento, a partir delas terem sido descobertas, porque ele não deixou só pra Fina, né? Tipo assim, agora você resolve. Não. O que é que a gente vai fazer, né? Quais serão os nossos próximos passos? E o segundo motivo que quase fez o Isidro ir de base foi que a Fina contou que a pareja dela é a Marta, porque o Isidro fala sobre a possibilidade da filha e da namorada dela irem pra prisão. Aí a Fina, bom, mas não acho que essa seja a intenção do Damian. O Isidro fica: mas o que o Damian tem a ver com isso? E aí a Fina solta a pedrada. Pues las tiene porque la persona con la que estoy saliendo es su hija, es Marta. Eu achei engraçado ele tomando o remédio assim instantaneamente depois de ouvir que a Marta é a nora dele. E aí o Isidro ficou muito mais preocupado porque ele conhece o Damian, sabe do que ele é capaz de fazer. Falou pra Fina que se a forma de amar dela se já era perigosa, agora então seria muito mais. Mas a Fina falou: bom, o problema é das pessoas que não entendem. O amor que eu sinto é muito poderoso e eu vou defendê-lo com unhas e dentes. É coragem que vocês querem, primas? Pois tome aí uma dose gigantesca dela. Lá na fábrica, a Isabel vai deixar um documento no escritório e encontra a Marta. E a Marta começa a cercar a Isabel pra entender qual é que é a dela, se ela tem envolvimento ou não nessa armação toda contra ela e a Fina. Aí ela pergunta um negócio lá de trabalho pra Isabel. A Isabel: eu comentei com o Jesus. Aí a Marta: tá, mas por que você comentou com meu irmão e não comentou comigo? A Isabel: foi um ato involuntário, eu não tenho predileção por nenhum de vocês dois. Aí a Marta: você tem certeza? Porque eu tenho a sensação de que você é mais próxima de Jesus do que dos outros membros da equipe. Não que isso me doa, mas eu só acho engraçado porque fui eu que consegui a sua contratação aqui pra empresa. A Isabel acha um pouco estranho aquela atitude da Marta, mas fala pra ela ficar tranquila, porque ela é leal a todos os membros da equipe igualmente. Isso é falsa! Vovó. Falsa! A Marta ainda dá uma alfinetada na Isabel quando elogia o lenço dela. E ela acha que ela tá arrasando, né? Mas em você, Isabel, o lenço não brilha como brilha na Marta e na Fina. O Isidro saiu com o Damian e aí na volta, enquanto os dois estão entrando na mansão, o Isidro percebe que Damian tá um pouco quieto, um pouco distante. E é inevitável que a Marta e a Fina se tornem assunto entre eles. O Isidro falou que já passou por aquilo e apesar de ser doloroso, não é o fim do mundo. Quando o Isidro falou doloroso, eu fiquei um pouco incomodada, assim, não me caiu muito bem. Acho que se ele tivesse falado: eu já passei por isso, eu não soube como lidar, não soube como agir, ou de início eu não entendi, acho que soaria melhor. Damian sai pela tangente, não quer conversar. O Isidro fala: o futuro das nossas filhas, vale a pena essa conversa. O Damian continua falando que não quer conversar sobre o assunto, mas aí o Isidro acaba vencendo pelo cansaço e os dois vão conversar no escritório, que é mais reservado. E aí o pai da Fina fala que não quer que o chefe amigo cometa o mesmo erro que ele, que é se afastar da filha. O Damian, sendo um idiota, pergunta ao Isidro o que é que eles podem fazer contra aquela aberração da natureza. E aberração é uma palavra que me irrita muitíssimo quando usada da maneira que o Damian usou. E aqui eu acho que o Isidro falhou também porque ele poderia ter falado para Damian que não se trata de uma aberração. Mas talvez eu esteja exigindo demais do nosso Isidro, né? Enfim. E aí o Isidro bate mais uma vez na tecla sobre não se afastar de Marta, que ele se afastou de Fina e que, apesar de não entender a forma de amar, no final das contas, o afastamento não mudou em nada. E o Isidro ainda pede que qualquer decisão que o Damian tome não afete a Marta ou a Fina. O Damian é muito sério e muito objetivo quando ele diz que a decisão só cabe a ele. E aí eu entendi de onde vem esse senso de senhor do mundo que Jesus
Jesus carrega. E aí o Damian ainda fala: por decência e decoro, eu não quero mais que você toque nesse assunto. E aí o Isidro acata, porque, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou quase isso. Porque no dia seguinte o Damian chama a Serafina no escritório dele. A Fina chega de boa, fala: bom, não deve ter nenhuma reclamação, porque eu sou pontual, eu trabalho direito. O Damian fala: realmente a Marta nunca fez nenhuma reclamação sobre você. E quando o nome da Marta surge, o clima dá uma mudada ali entre eles, fica um pouco mais tenso. A Fina fica: bom, mas o senhor me chamou aqui pra me parabenizar ou pra falar sobre alguma outra coisa? O Damian, ele tá sendo simpático, mas é uma simpatia muito falsa, assim, como se ele quisesse capturar a Fina pra ela cair na rede dele, né, pra fazer o que ele quer. Mas Serafina é muito mais esperta do que isso, não é mesmo? E aí ele começa a falar sobre Barcelona, pergunta se Fina já conhece, começa a elogiar a cidade. Aí a Fina: tá, mas por que é que o senhor tá me contando isso? Aí o sogro dela fala que surgiu uma vaga de trabalho na loja de Barcelona. A Fina fica um pouco sem paciência, porque o Damian fica ali rodeando, né, ao invés de ser direto. Aí ela pergunta: tá, mas o que é que isso tem a ver comigo? Então o Damian fala que seria uma boa oportunidade para ela e para a empresa. A Fina nem gagueja ao recusar a oferta, que não é uma oferta. Fala que ela não quer ir embora de Toledo, que ela é feliz ali. Ela frisa a felicidade de estar ali. Aí o Damian até fala: mas é essa felicidade que eu espero que você leve para Barcelona, não sei o que. Ele fala também sobre ter um salário melhor. A Fina fala: eu não vou embora. E aí o Damian muda aquele tom falso simpático para um tom um pouco mais rude e diz a Fina que a decisão já está tomada. E aí ela apela para o pai, fala que não vai deixá-lo sozinho depois de tudo o que aconteceu. E o sogro dela diz que ela não tá entendendo, porque o melhor para todos é que ela vai embora. Ele até dá uma ênfase em todos. E aí a Fina fica meio, né, tá, estou entendendo onde é que você quer chegar. E eu gostei dessa conversa cheia de entrelinhas, porque muita coisa foi dita sem ser dita de uma maneira explícita. Como o Sapatão não tem um dia de paz, além de lidar com o sogro, a Fina teve que lidar também com uma cliente que foi grosseira com ela e disse que a Fina foi má educada. A Fina, má educada. Daí a Marta chega à loja, vê que a Carmen tá consolando a Fina, pergunta o que é que aconteceu. Carmen conta, né, sobre a cliente e tal, aí só que a Marta percebe que a Fina, ela tá muito angustiada só por aquela situação com a cliente e fala: aconteceu mais alguma coisa, o que que foi? E aí a Carmen fala: a Fina tá assim desde que o seu pai, desde que o Damian chamou ela no escritório. Aí a Marta fica um pouco assustada, fala: como assim ele chamou a Fina sem ter comentado comigo antes? Aí a Carmen se retira porque percebeu que o clima ali ficou mais tenso, que as duas precisam conversar a sós. A Marta fica sabendo sobre Barcelona, fica incrédula. A Fina: a gente sabia que isso ia acontecer e é isso. A Marta: não tem essa de é isso e pronto. Ela fica preocupada do pai ter sido grosseiro com a Fina falou que não, e que o Damian também não mencionou as duas durante a conversa, mas que ela entendeu que era sobre as duas. A Marta diz que sente muito pela Fina ter passado por aquilo, faz um carinho singelo no rosto dela. A Fina tá tadinha, né, com o olho até vermelho, assim, sabe aquele olho vermelho que você quer chorar tudo que você precisa, mas não consegue? A Fina tá desse jeito. E aí ela fala que pergunta quem é que tá fazendo aquilo com elas, se vão separar as duas. A Marta fala: não vamos separar e eu vou dar um jeito de tentar consertar isso. E a Marta, ela anda muito poucas ideias com o pai. Eu acho que agora que ela chutou o pau da barraca, na verdade não foi ela que chutou o pau da barraca, né, chutaram o pau da barraca dela, de se assumir, enfim. Mas ela tá poucas ideias pro pai e o Damian tá conversando no escritório por telefone, provavelmente com o gerente da loja de Barcelona, tratando ali sobre a transferência da Fina, falando que não é pra pagá-la como uma iniciante, porque ela é uma boa vendedora, não sei o que. E aí a Marta chega no escritório, bate a mão no telefone. A Marta: bom, você não deve tomar nenhuma decisão sobre as empregadas sem falar comigo antes, e nem tomar decisões baseadas em questões pessoais. O Damian: não são questões pessoais, eu tô fazendo isso pela empresa. A Marta fica desapontada, mas não surpresa, fala que o pai sempre coloca a
empresa acima das pessoas. O Damian defende a empresa, que ele mesmo diz que custou muito para que ele conseguisse erguer, mas que agora tá tendo o nome ameaçado de várias maneiras. E aí a Marta pergunta de novo, e onde as pessoas entram nisso? O Damian, bom, as pessoas devem pensar muito bem no que elas estão fazendo. Você está tendo um relacionamento extraconjugal e ainda com uma mulher. E que ela deveria agradecer pelo pai estar tentando salvar a empresa que dá pra família o que comer. É sempre empresa, empresa, empresa. O Damian, ele é o orgulho do capitalismo, né? A Marta diz que não acredita no que o pai está fazendo, ele fala que não tem alternativa. Marta, você não tem noção de quanto isso tá me destroçando, né? O Damian não se importa com essa fala da Marta, diz que a decisão também foi tomada pensando nela e relembra a filha sobre ela ter desafiado ele a denunciá-la e que ele não vai fazer isso, mas que ele sabe de uma pessoa que pode fazer essa denúncia, porque essa pessoa encontraria o caminho pavimentado se a Marta fosse presa ou não estivesse na empresa. E aí a ficha de quem é essa pessoa começa a cair pra Marta e cai muito mal. Ela pergunta, já com os olhos cheios de lágrimas de decepção, se é a mesma pessoa que entregou as fotos para o pai. E aí, diante do silêncio do pai, ela tem a confirmação de que essa pessoa é o irmão dela, o Jesus. E a cara de decepção da Marta dá uma certa dorzinha, porque até aquele momento o Jesus não era flor que se cheire, mas ela também não tinha noção de que ele pudesse ser uma pessoa tão asquerosa assim, né? Agir de uma maneira tão cruel contra a própria irmã. Então, descobrir que o irmão é capaz disso dessa maneira deve ser muito doloroso. Marta diz que Jesus que deveria ser uma vergonha para a família e não ela. E aí o Damian também ignora isso e fala: se eu estou fazendo isso, estou enviando a Fina para Barcelona, é para a segurança de vocês duas. Dia seguinte, a Fina e o Isidro se encontram ali no pátio da fábrica. O Isidro percebe que algo de errado não está certo com a filha dele, pergunta o que é que está acontecendo, se ele tem que se preocupar mais do que ele já está preocupado. A paz, ela é um elemento que falta ali, né, nos moradores de Toledo, com exceção do malparido de Jesus, que parece estar cada dia mais em paz, mas enfim. Fina fala sobre ir pra Barcelona, fala sobre a cidade e tal, e aí o Isidro fala, beleza que Barcelona é uma cidade bonita, mas pra que se mudar pra lá? E aí ela conta sobre o que está acontecendo, sobre a oferta do Damian, mas ela fala que ela quer ficar em Toledo, que a Marta tá tentando convencer Damian a tirar isso de ideia. E aí o Isidro fala que conversou com o Damian, mas que não adiantou de nada, porque ele é mais teimoso do que Isidro. E aí nessa conversa a Fina meio que vai se convencendo a ir pra Barcelona, mesmo sendo contra a vontade dela. Fala, bom, pelo menos eu vou ter o senhor comigo, e lá tem o mar. Só que Isidro não quer sair de Toledo, porque ele já tá velho, já não tem mais idade pra recomeçar uma vida nova. E antes que vocês me acusem de etarismo, é ele que fala essas coisas, não estou falando nada de que não tenha sido dito por ele mesmo, tá? Então tá bom. A Fina fica, não, eu não posso ficar sem o senhor, que vai ser de mim nessa distância toda. E o Isidro tenta trazer otimismo pra filha, dizer que vai ser uma boa oportunidade pra ela e que ele não vai ser um empecilho pra isso. E aí a Serafina está lá no estoque da loja fazendo umas reposições. Quando a esposa dela chega, a Fina olha pra cara dela e fala, bom, essa cara não está me dizendo coisas muito boas. Ela pergunta se conversou com o Damian sobre Barcelona, e aí a Marta conta o que aconteceu no escritório na noite anterior. A Fina já começa a ficar pistola, fala que ele não tem, né, o Isidro não, o Damian não tem o direito de separar as duas. Comenta sobre a conversa que o pai teve com o Damian. A Marta fala que é muito mais que a questão da separação, que o Damian quer proteger as duas de quem enviou as fotos pra ele. E é aí que a Marta conta quem está por trás disso tudo. A Fina, que já estava muito brava, explode e pergunta se o Damian não consegue controlar o filho dele. E aí, primas que assistem a novela, Damian, ele conseguiria controlar o Jesus? Ele pode fazer isso, mas ele não quer, ou ele nem tem a possibilidade de controlar o filho dele? Comentem aqui embaixo que eu quero entender a dinâmica de relacionamento entre essas duas pessoas terríveis que são o Damian e o Jesus. A Fina fala
fala, bom, então a gente tem essas fotos, mas eu acho que Jesus não te colocaria na cadeia, porque ele só quer o controle da fábrica. A Marta diz, a gente não pode ter certeza de nada. E a Marta demonstra uma profunda preocupação com a esposa dela, porque apesar de tudo, o Jesus e a Marta são irmãos, e a Fina para Jesus não é nada, então logo ela está mais suscetível a ir pra cadeia ou pra qualquer outro lugar. E aí a Fina, o estrago já foi feito, eu vou ter que ir pra Barcelona sozinha, sem você, sem meu pai, sem minhas amigas, eu tô morrendo de medo. A Marta fala que também tá morrendo de medo. E aí a Fina solta uma frase aí que eu fiquei tipo assim, ai amada, sério, vamos dar apenas uma segurada? Tú dijiste que lo solucionarías. A Marta nunca pôde fazer muita coisa e agora que ela está fora do armário, a moral dela tá baixíssima, ela pode fazer menos ainda, né? E eu também não sei até quanto dessa proteção do Damian é de fato uma proteção genuína, porque pra mim ele tá escondendo através dessa proteção o nome da família, porque se a Marta for pra cadeia, vai ser um grande escândalo pros De La Reina, né? Já a Fina talvez gere um escândalo, mas muito menor, porque ela também é uma trabalhadora da fábrica dos De La Reina e seria mais uma trabalhadora presa, porque o Tássio também já foi pra cadeia. Então eu acho que de um âmbito geral, assim, olhando de uma maneira geral, o que importa mesmo pra Damian é a empresa. A não ser que o Damian seja aquele pai que tenta proteger, mas não tem os trejeitos pra fazer isso, né? Não sei, eu teria que assistir a novela completa pra entender isso. E apesar de eu não assistir a novela completa, a cena que eu vou comentar a seguir foi uma das melhores da novela toda. A Marta entra na mansão e quando vê que o irmão dela tá no escritório, ela vai pra lá igual um galo de briga e já perguntando por que é que você tá fazendo tudo isso comigo. E eu simplesmente, assim, eu não consigo descrever o ódio que eu senti do Jesus nessa cena, porque ele é muito sonso, ele é muito dissimulado. E aí ele usa dessa dissimulação dele pra perguntar sobre o que a irmã tá falando, que ela parece um pouco alterada, que ele não tá entendendo o que ela tá falando. Ela fala pra ele deixar de teatro, porque ele sabe muito bem do que ela tá falando. Fala sobre as fotos que foram enviadas pro Damian. E ele diz que não sabe de quais fotos a irmã tá falando, mas que devem ser muito interessantes e muito importantes pra ela. E eu juro que se eu pudesse eu teria entrado na tela e ter feito igual a Marta no final dessa cena. Sério, gente, como que pode um personagem ser tão asqueroso, tão dissimulado, tão odioso quanto o Jesus? Jesus continua, né, se passando ali, falando pra Marta que, né, não sei do que você tá falando, querida irmã. E a Marta continua muito enfática, alterada, assim, porque não tem nem como ser diferente. Ela fala que ela não vai se render, que ele passou um limite imperdoável, porque ele ultrapassou a vida privada dela. E aí ele fica, irmã, aqui nessa casa não existe isso de vida privada, porque vida privada é a vida da empresa e vice-versa. E o Jesus fala que a Marta e o Andrés têm o mesmo problema, que eles não são comprometidos com a empresa, que é um negócio que exige muito. A Marta vai saindo e fala, se você quer guerra, você terá guerra, mas deixe a Fina fora disso. E aí o Jesus pergunta, nossa, mas o que é que a Fina tem a ver com isso? E aí a Marta parte pra cima dele, né, batendo nele, fala pra ele não negar o que ele tá fazendo, e que se ele fizer alguma coisa contra a Fina, que ela vai arranjar um jeito de acabar com a vida dele, de destroçá-lo. E ai meu Deus, que cena boa, como é bom ver a Marta, apesar de temerosa, agindo, sabe? Passando por cima do medo dela e defendendo o que é dela. E aí ele pergunta, nossa, por que é que você se importa tanto com essa garota? Obviamente que ele não dá tempo pra Marta responder. E aí ele usa isso contra ela e fala, já entendi o cerne da questão, se for isso mesmo que eu estou pensando, você acabou de se entregar e que mais do que pena, ele tem nojo da irmã. E aí a Marta faz uma coisa que todo mundo dessa novela quer fazer, que é enfiar a mão na cara desse desquerido. Todo asco.
Que tapa gostoso, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi essa cena. É óbvio que isso não abala Jesus, porque ele é um ridículo. Ele diz que a irmã não entende o que é ser um de la reina e que ela deveria se afastar da família por conta própria e que ele não sabe nem como ela consegue olhar na cara do pai, né, por conta disso tudo. Eu gostei muito que nesse capítulo todo mundo tava querendo descer o cacete no Jesus, porque depois dessa cena, num outro contexto, o Andrés também chega igual um galo de briga no escritório e dá um mata-leão no Jesus, e depois o primo deles, o Joaquim, parte pra cima de Jesus também querendo bater nele, porque, como sempre, Jesus se meteu com coisa que não devia e prejudicou o Joaquim e o Luiz. Eu acho que se organizar direitinho dá pra fazer um megazord e acabar com a vida do Jesus. Marta, Begônia é a primeira, né, a fazer parte desse megazord. Andrés, Luiz, Joaquim, Fina, se organizar direitinho, dá pra dar um fim num Jesus tal qual Game of Thrones, porque Game of Thrones tem muitos jeitos de, né, alguém. Então, assim, é uma grande fonte de inspiração. Vou mandar essa ideia pros roteiristas, porque a gente não tem condição de Jesus continuar impune nessa novela. E aí, a Marta tá no escritório da fábrica, o Damian chega, pergunta se eles têm alguma reunião que ele não tá sabendo. A Marta, então, reunião vai ter, mas eu não fui convidada, né? Um fornecedor ali, um gerente, esqueci, não lembro quem que é. O Damian fala, não, você tá convidada, é bom que o tal do Miranda veja toda a família junta. E aí a Marta se enche de sarcasmo e fala, será que é uma boa ideia mesmo? Porque vai que ele vê alguma coisa de errado em mim, né? Alguma perversão. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente se assume pra família, a família não aceita e quer esconder a gente, é como se a nossa sexualidade fosse alguma coisa ameaçadora, contagiosa, como se desse pra saber, né, que a gente é isso ou aquilo só de olhar pra gente. E aí, no final das contas, a Marta decide não ir a essa reunião por livre e espontânea vontade. Alfinetadas da Marta são interrompidas pela Isabel, que liga no escritório pra dizer que a Fina quer falar com o Damian. O Damian não fala nada, mas a cara dele dá a entender que ele achou que aquele encontro entre os três foi forjado, mas a Marta tá tão surpresa quanto ele. E aí a Fina entra, né, fala, bom, depois de avaliar, eu não vou aceitar a sua oferta pra Barcelona, a oferta que na verdade não era uma oferta. O Damian fica, ô Fina, é a única maneira de você continuar na empresa e tem uma coisa chamada contrato, você tem que seguir as mudanças que estão nele. Ela fica, eu sei, mas eu não vou. E aí o Damian conclui que ela vai deixar a empresa. A Fina busca o olhar da Marta, que corresponde, e a Fina fala pro Damian, se é o único remédio, sim, então eu tô me demitindo. E aí a Fina um pouquinho alterada, porque ela é brava, né? Ela fala, nós três sabemos que essa decisão é muito injusta, principalmente pela forma como ela foi tomada. Ela diz pro Damian que não vai falar nada que cause incômodo a ele e fala mais uma vez que a decisão foi injusta e que ela terá graves consequências. O Damian diz que o que era mais grave foi o que o fez tomar essa atitude. E aqui teve um erro de roteiro que eu achei meio pai, assim, porque a Fina fala, Dom Damian, não posso sair de Toledo porque o meu pai tá morrendo. Só que assim, o Isidro, ele não tá mais morrendo, né? Ele já saiu dessa zona de perigo. Agora é só ele se cuidar, parar de tomar susto, né, Serafina? Tomar o remédio dele direitinho, que ele vive aí mais uns 10, 15 anos fácil. Então eu achei isso, de usar esse argumento da morte, achei meio falho. A Damian até fala, Fina, seu pai já não tá mais morrendo mesmo. Aí ela fala, tá, ele não tá mais morrendo, mas ele precisa de mim ainda aqui. Ela fala que não importa o que aconteça com ela, que ela só não quer que o pai dela seja ferido de alguma forma. A Marta concorda com a Fina. E aí o Damian fala, se você, Marta, quiser continuar nessa reunião, então você vai ter que ficar calada. Você quer me calar? Não. Achei muito mal educado da parte do Damian, né? Mas tudo bem, a Marta acaba acatando o pai dela. O Damian diz que a tentativa de Fina foi boa, né? De usar o Isidro ali pra tentar convencê-lo, porque ela sabe do apreço que o Damian sente pelo Isidro, mas que a decisão é irrevogável. A Marta tenta intervir de novo, o Damian dá um novo cala-boca e a Fina fala mais uma vez, não arredarei o pé daqui. E aí o Damian, bom, ou é Barcelona ou... E antes dele completar a frase falando que a Fina está demitida,
demitida, ela fala: eu mesma vou me demitir, porque eu não vou mudar de cidade, eu não vou deixar o meu pai. E aí ela termina, né? Porque eu estou muito orgulhosa de quem eu sou, sai andando e deixa a Marta com uma carinha muito fofa de orgulho da mulher dela. É isso que é ter orgulho de si mesma e bancar o que é, né? E abrindo um parêntese aqui pra dizer o quão importante é ouvir a Fina dizer que tem orgulho de ser quem ela é. Isso desde lá atrás, quando o Isidro ainda não a aceitava. Porque o que a gente menos precisa é de personagens lésbicas pedindo desculpa por ser quem são, se sentindo envergonhadas. A gente precisa de mais Finas e Martas batendo no peito e tendo orgulho de ser quem são. Inclusive, eu fiz um texto lá no Instagram falando desse arco de desenvolvimento da Marta até desde quando ela falava que ela não tinha coragem de ser quem ela é, de bancar quem ela é, até esse momento de que ela tá conseguindo fazer isso. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem se quiserem. E aí, depois que a Fina saiu, o Damian fala pra Marta: você tem dedo nisso, né? A Marta: não, a Fina não precisa de ninguém pra defendê-la, pra dizer a ela o que ela deve fazer, que as duas sempre vão em frente, que o Damian não aprecia essa qualidade, é um problema dele. A Marta também tá pros caralhos pro pai dela, né? E aí o Damian diz que se a Marta fosse um pouco mais inteligente, ela convenceria a Fina a ir pra Barcelona. A Fina só está lutando pelo que ela quer. Eu vou fazer isso também, lutar pelo que eu quero, ainda que isso doa em você. Cada um com seus problemas, né, Damian? Você só vai colher o que você tá plantando. Depois a Marta vai até o dispensário conversar com o best friend dela e conta ao Jaime que a Fina não vai mais pra Barcelona e que teme quais serão as consequências disso. E ela fica toda orgulhosa, muito fofa a carinha que a Marta fica quando tá contando pro Jaime sobre como a Fina se portou e como ela defendeu o que ela queria. A Marta é realmente muito apaixonada pelo caráter peleon da esposa dela, né? A Marta conta ao Jaime como descobriu que foi Jesus que enviou as fotos e que isso é pra ele ter o controle da empresa e coisa e tal. O Jaime fica incomodado porque ele e o Jesus tinham um trato feito ali, então ele viu que o trato da parte do Jesus foi quebrado. E aí a Marta comenta que se sente, de certa maneira, protegida por conta do sobrenome dela e que acha que não vai haver uma denúncia. O Jaime pergunta: bom, e aí o que é que você vai fazer? Ela: eu tô numa encruzilhada. E sabe que a maneira de deixar a Fina protegida é ela indo pra Barcelona, mas que não quer se separar dela, ainda mais nesse momento que ela tá precisando tanto da Fina ao lado dela. E que bom que o Jaime segue vivo pra ser o ombro amigo da Marta, né? E aí, lá na mansão, enfim, o Jaime toma uma atitude, não fisicamente falando, mas eu acho que esse dia ainda há de chegar dele, né, descer né, no Jesus. Ele puxa Jesus pra conversa, fala que Jesus quebrou o trato que eles tinham, e aí o Jesus, com aquele tom cínico dele, fala: ah, então quer dizer que você não comentou nada com a Begônia ou com a Luz sobre o que estava acontecendo, sobre os exames. O Jaime fala que não. E aí Jesus fala: tá, mas esconder um envenenamento de uma paciente, você pode perder o seu CRM, né? E aí o Jaime diz que não tem medo de Jesus, que vai denunciá-lo. E aí Jesus fala que não vai adiantar nada porque a Begônia já não tá tomando mais a medicação que tava deixando ela dopada e que se o Jaime falar alguma coisa, as fotos vão parar numa delegacia. O Jaime fala: você gosta disso, né? Gosta de destruir a vida das pessoas ao seu redor, mas que um dia ele vai ser parado. E aí eu fiquei me perguntando, será que o Jaime vai fazer alguma coisa? Porque quando ele tava conversando com a Marta lá no dispensário, ele também falou que em algum momento o Jesus vai ter que ser parado. Não sei o que Jaime poderia fazer, mas assim, eu fiquei meio intrigada com isso. E apesar de o Damian ter falado pra Isidro que não era mais pro chofer tocar no assunto polêmico de Mafim, o Damian chama a Isidro pra conversar lá no escritório da empresa sobre as duas e pergunta se o Isidro tem alguma coisa a ver com a decisão da Fina de não querer ir pra Barcelona. O Isidro fala
fala, não tenho nada a ver, a minha filha toma as decisões por ela mesma. E o Damian, bom, meu querido, isso é um erro grave. O Damian mostra as fotos pro Isidro e fala que apesar de estar com elas, não foi ele que fez a encomenda, né, que colocou o detetive atrás das filhas deles. Damian pede que Isidro convença a Fina a ir embora pra Barcelona, e aí o Isidro responde, mas isso vai adiantar de alguma coisa? O Damian, pelo menos, a Marta e a Fina não serão presas, essas fotos são a prova de um crime. E se o problema for as fotos, é só queimar as fotos. Vai atrás do detetive, queima o negativo, se precisar queimar o detetive, queima também. É simples, é só tacar fogo, né? E aí eles ficam nessa de falar pra ela ir embora, o Isidro, mas isso não vai resolver. Enfim, eles ficam nisso por um tempo, e aí o Isidro pergunta, quem é que quer machucar as nossas filhas? Quem é o responsável por isso, você sabe? E aí, mais uma vez, quem responde, quem dá a resposta de que é o Jesus, é o silêncio do Damian. O Isidro também fica chocado, e aí o Damian fala, o estrago tá feito, agora a gente só precisa que ele não se espalhe. E aí, lá na cantina do Gaspar, a Fina e o Isidro estão conversando, e o Isidro fala pra filha sobre ela ir pra Barcelona, que Damian mostrou as fotos pra ele e que isso abriu os olhos dele. Fina pergunta se Isidro tá sabendo quem é o responsável pelas fotos, o Isidro fala que sim, e por isso que ele tá mais preocupado. A Fina continua irredutível, o Isidro volta no que ele falou, volta atrás e fala, não, minha filha, eu vou com você. A Fina, não, de jeito nenhum, não acho justo tirar você, né, daqui, desse lugar que você já tá tão habituado. Isidro fala, esqueça tudo que eu disse antes e foque no que eu vou dizer agora. Barcelona vai ser uma boa oportunidade pra você, e lá você vai estar segura. E termina falando, se você não fizer isso por mim, faça por ela, pela Marta. E aí, será que vem Marta e Fina em Barcelona? Porque no avance de segunda-feira mostra a Fina convidando Marta pra ir pra Barcelona com ela. Talvez possa acontecer, eu posso estar me iludindo demais aqui, mas talvez possa acontecer, porque num dos passeios que as duas deram em Barcelona não, em Madrid, a Marta disse que poderia renunciar a qualquer coisa menos a Fina, então talvez agora seja o momento disso acontecer. E aí eu tô achando que Jesus vai ser a Odete Roitman da Espanha, porque o Jesus, ele tá acumulando inimigos, né? Só essa semana ele já despertou a ira da Fina, do Isidro, do Jaime, da Marta, do Luiz e do Joaquim. Então ele tá colecionando odiadores. Eu acho que ele vai morrer matado, né? Vão matar o Jesus, e pode ser que a primeira temporada termine dessa maneira, e aí a segunda gira em torno de quem fez isso com ele, porque assim, gente, não tem condições desse ser humano continuar fazendo atrocidades na segunda temporada. Talvez, sim, seja possível, mas chega, né? O Jesus, ele tá aprontando demais, então assim, ele precisa ser eliminado logo. E aí a gente vai esperar as cenas dos próximos capítulos, torcer para que a Marta e a Fina não vão atrás das grades, e eu espero que vocês tenham gostado do seminário não, gente, semanário. Espero que vocês tenham gostado do semanário dessa semana. Comentem aqui embaixo as suas teorias, o que vocês acharam da novela da semana passada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau e boa semana pra nós.